Logística internacional é a troca de bens ou serviços através de fronteiras internacionais. Importação é quando um país compra mercadoria ou produto originado de outro país. Exportação significa a saída de um produto, mercadoria de um país para outro. Direta é sem intermediário, recomendada em caso de empresas com muita experiência. Na indireta, ela é feita com intermédio de empresa de importação e exportação, mais recomendada. Termos logísticos. Estimal time of arrival. Data estimada para a chegada de um navio ou atracação de uma aeronave. Estimal end time of departure. É a data estimada para a saída de um navio, atracação ou de uma aeronave. Transit time. Tempo despedido para completar a viagem ou um trecho. Locais alfandegários. É designado a qualquer área alfandegária. Recinto alfandegário. É um local cercado ou fechado. Terminal alfandegário. Terminal é o local onde algo chega ao seu final. Câmbio. Compra ou venda de moedas estrangeiras. Recintos alfandegários. Zona primária. Pátio, armazém, terminais e outros locais destinados à movimentação e depósito de materiais. Zona secundária. Entre posto, depósito, terminais e outras unidades destinadas a armazenamento de mercadorias. Despachante aduaneiro é o profissional que representa o importador e o exportador, junto ao órgão interveniente aos procedimentos alfandegários. Possui licença para operar e registrar via Siscomex. Requer alta qualificação e responsabilidade para desembaraçar mercadorias, acompanhar a liberação, assessorar o cliente na emissão de documentos aduaneiros e resolver qualquer situação, a fiscalização. Radar e Siscomex são sistemas distintos, porém integrados. O Siscomex é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Ele opera as exportações e importações e é fiscalizado pela Receita Federal e também pelo Banco do Brasil. Radar. Esse é um ambiente de registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Ele funciona para habilitar as empresas e para importar ou exportar, validar a existência das empresas e do seu funcionamento. Cadastros necessários. Cadastro aduaneiro. É o cadastro para despachantes aduaneiros e para ajudantes de despachantes aduaneiros. CNEM. Cadastro para empresas exportadoras de minerais. Cadastro de representante legal. É o cadastro que permite a prática de atos de despacho aduaneiro por um representante legal da empresa. Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes. Este serve para cadastrar produtores e comerciantes de diamantes bruto em território nacional. Drawback. É o regime aduaneiro que consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a utilização de produtos exportados. Documentos aduaneiros. Proforma Invoice. É o primeiro contato entre importador e exportador. É onde a Incoterm que será usada é definida. Não gera obrigação de pagamento e formaliza a negociação. Instrução de embarque. Apesar de não ser um documento aduaneiro, é um importante roteiro que relaciona cada passo a ser seguido. Reserva de praça, ou booking, é a reserva do espaço, no modal escolhido, para a carga. Fechamento do campo. Momento em que o exportador vende a moeda estrangeira para o banco autorizado por meio do Banco Central do Brasil, usando o código SWIFT ou BIC, que é formado por 8 a 11 caracteres, com estrutura em 4 partes: banco, país, filial e região.
Comercial Invoice é a fatura comercial que equivale à nota fiscal brasileira. Packing List é a relação dos produtos embarcados com as suas características. Conhecimento de embarque, ou Bill of Lading, é a contratação da operação do transporte internacional. Certificado de origem é o documento que comprova a origem legal da mercadoria. Licença de importação, licenciamento prévio da importação via Syscomex, que contém informações sobre a operação e sobre a mercadoria. Declaração de importação, documento eletrônico do Syscomex pelo importador, que é fundamental para o desembaraço da mercadoria. Comprovante de importação, comprova o desembaraço aduaneiro e define que não há mais pendências. Nota fiscal de entrada, formaliza a entrada das mercadorias e produtos em território brasileiro. Incoterms são termos criados no ano de 1986 pela Câmara do Comércio Internacional. Eles foram criados com o objetivo de definir as tarefas, tanto do comprador quanto do exportador, quais os locais de coleta, e temos 4 grupos, que é o grupo E, grupo C, grupo D e o grupo F. No grupo E, temos apenas um Incoterms, que é ele o Ex-Works. Como funciona o Ex-Works? Aqui nós temos um comparativo, só para facilitar. Aqui é o destino do importador, ponto de destino do importador, ponto de origem do exportador e a origem do exportador. A origem é a fábrica, armazém do exportador. E o ponto de origem pode ser caracterizado como portos e aeroportos. Da mesma forma, no importador. Como funciona o Ex-Works? No Ex-Works, o exportador, no caso o vendedor, ele vai fabricar sua mercadoria e disponibilizar para o comprador, o importador, no caso. E a responsabilidade dele termina quando ele entra em contato com o cliente dele e informa que a mercadoria dele já está pronta e ele pode ir coletar a mercadoria. Ou seja, o importador ele é responsável da retirada dessa mercadoria lá no país de origem do exportador, na fábrica dele. Então, ele que vai realizar todos os trâmites de frete, desembaraço, tudo vai ser por conta do importador. No grupo C, o vendedor é obrigado a contratar e pagar o transporte internacional, porém ele não assume os riscos da mercadoria após a sua entrega. Dentro desse grupo temos 3 Incoterms. Cost and Freight. O exportador se responsabiliza pelos riscos do transporte até que a mercadoria seja colocada na embarcação e a partir daí a responsabilidade é do importador. Cost, Insurance and Freight. O exportador é responsável pelos custos de transporte da mercadoria até bordo e o frete até o porto de destino. A partir daí, onde se procede a entrega da mercadoria, o importador é que assume os riscos. Carriage and Insurance Paid to. O exportador é responsável pela entrega da mercadoria desembaraçada para a exportação, aos cuidados do transportador em local proveniente estipulado pelas partes no país de origem, e também pela contratação e pagamento do frete. Carriage Paid to. O exportador é responsável pelos custos de transporte até o ponto de destino da mercadoria. Os riscos são de responsabilidade do importador, a partir do momento em que ocorre a entrega da mercadoria ao primeiro transportador. Grupo D. Nesse Incoterm, o exportador se responsabiliza por todos os custos e riscos de transporte da mercadoria até o destino final. Ou seja, ele vai ser coletado na origem, na fábrica ou no armazém, e a responsabilidade dele termina aqui, no destino do importador. Delivered at Terminal. O exportador é responsável até o momento em que as mercadorias são disponibilizadas ao consumidor no terminal de destino, como devendo tais mercadorias estarem descarregadas do veículo no qual foram transportadas, mas não desembaraçadas para importação. Delivered at Place. O exportador se encarrega de todos os custos, incluindo o transporte principal, seguros
e todos os custos e riscos relacionados à importação, até que a mercadoria seja colocada à disposição do importador. Delivered Duty Paid. O exportador é responsável pelo desembaraço e assume todos os riscos e despesas incidentes na importação. E essa responsabilidade se encerra quando as mercadorias ainda não descarregadas do modal forem disponibilizadas ao comprador no local previamente acordado. No grupo F, temos 3 incoterms, que é o Free Carrier, Free On Board e Free Alongside Ship. Free On Board. O exportador é responsável pelos custos e riscos do transporte até que a mercadoria passe entre o navio. Ou seja, o exportador vai levar da fábrica dele até o porto ou o aeroporto e aí a responsabilidade dele se encerra, dando início à responsabilidade do importador, que assume os riscos tanto de frete, seguro, a partir de que entra a bordo do navio até o destino. Free Alongside Ship. O exportador assume todos os riscos e custos de transporte e sua responsabilidade se encerra no momento em que a mercadoria estiver disponível ao longo do costado do navio. Free Carrier. A responsabilidade do vendedor se encerra quando há uma entrega de mercadoria desembaraçada para exportação, aos cuidados do transportador, em local combinado pelas partes. Parametrização. Toda mercadoria procedente do exterior é necessariamente submetida ao despacho aduaneiro, procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados da declaração dada pelo importador em relação à mercadoria importada e os documentos apresentados também. A Receita Federal do Brasil é a autoridade aduaneira e é o órgão responsável por exercer esse controle de fiscalização. Dessa forma, uma vez registrada a declaração de importação, é iniciado o procedimento de despacho aduaneiro. A DI ela é submetida a uma análise fiscal selecionada para um canal de conferência de mercadoria, denominado como canais de parametrização. Esses canais são especificados por cores. As cores são verde, amarelo, vermelho e cinza. Bem, a cor verde ela sinaliza que o sistema ele está livre para o desembaraço, ou seja, ele tem um desembaraço automático. A mercadoria ela está dispensada de exames e de documentação e até mesmo a verificação da mercadoria. Já o amarelo, ali será realizado um exame documental e não sendo constatada nenhuma irregularidade, é efetuado o desembaraço aduaneiro e assim dispensada a mercadoria. A vermelha é pela qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do exame documental e da conferência fiscal da mercadoria. Já a cinza, ali será realizado o exame documental e a verificação da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro. E isso tudo para evitar os elementos indiciários de fraude, inclusive que se refere ao preço declarado da mercadoria conforme estabelecido na norma especificada. A mercadoria ela pode até mesmo ficar retida por até 180 dias para que o indício de fraude seja investigado. Bem, nesse processo de parametrização são consideradas algumas características, como regularização fiscal, tipos de mercadoria, checagem dos impostos, a capacidade operacional do importador, a capacidade financeira do importador, o valor e o volume dos produtos, a origem e a procedência da carga, a finalidade da mercadoria, a habitualidade do importador e até mesmo o histórico de ocorrências de importações anteriores. Por esses motivos, a parametrização não é um processo aleatório.